A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos em Cristo. Então, irmãos, é o seguinte, né, mais um vídeo pelo canal Crescendo em Cristo, né? Esse vídeo eu vou fazer mais direcionado com um conteúdo um pouquinho mais para liderança, né? Porque eu vejo que é importante a gente relembrar, porque a gente já sabe disso, né? Mas para a gente relembrar os permeios da liderança e que a palavra refresque a palavra de Deus na nossa mente e ela possa, como ela é viva e eficaz, ela possa estar trabalhando em nós, né? Eu creio que vai ser edificante, tá bom, irmãos? Por isso eu quero falar algumas coisas sobre isso. É sobre o ministério pastoral na ordem de Melquisedeque, tá bom? Um pouquinho mais avançado isso, mas é bem benção, é tranquilo, não é pesado não. E eu vejo que vai ser muito edificante, tá bom? Só vou deixar o Bernardo parar de bater os copos aqui na pia, tá com fome, tá em fase de crescimento, né? Daí já sabe. Vamos lá, meus irmãos, querido. Pronto, filho? Também, né? Vou fazer o vídeo na cozinha. Glória a Deus. Irmãos, então tá. Eu queria pegar, para começar essa apostila aqui, eu queria pegar uma perspectiva do Ministério Pastoral na Ordem de Melquisedeque como a perspectiva de bispo. Bispo, superintendente, aquele que supervisiona. Por esse ângulo eu queria dar uma olhada, sabe? A gente vai ver por outros ângulos, né? E você vê como é importante isso aqui. O trabalho na igreja de Cristo, aquele que supervisiona o trabalho na igreja de Cristo, né? Coordenar, dirigir e aconselhar. Coordenar, dirigir e aconselhar. Verificar a produção e não o operário. Parece que é contraditório. Não, mas nós temos que olhar a pessoa, o operário, não a produção. Mas eu quero que você olhe por um outro ângulo. Vamos dizer assim, vamos pegar um exemplo assim. Então, você está com o teu filho na tua empresa, tá bom? Na tua empresa, você não é o pai dele só, você é o patrão dele. Se ele está trabalhando para você, mas você vê que ele não está produzindo, você tem a obrigação de assumir o teu papel como patrão dele e exortar ele nessa questão. Você consegue entender? Porque há necessidade da produção, há necessidade do objetivo do proposto, né? Se eu tenho um filho, eu estou na igreja, por exemplo, meu filho como um obreiro, e ele não está fazendo direito, eu vou olhar o que ele está fazendo. Se ele está fazendo errado, eu tenho que chegar nele e, exortar, comunicar com ele. Então, eu tenho que ter esse olhar não só como filho, mas como a produção. Não só pelo olhar pastoral, como pai espiritual, mas como bispo, como supervisor da obra, para que a obra ande. Tá entendendo? Se lembra que é um edifício, a veia de rei e de sacerdote, a veia de sacerdote ela se importa com a pessoa, com a vida, mas a veia de rei ela se importa com a produção, com o andamento, com a lei. Você está entendendo? Tem uma ordem a ser seguida e essa ordem vai gerar o progresso. A veia de rei, a veia de sacerdócio, ela vai falar da vida, do crescimento da vida. A vida você plantou, colocou ali, vai ao seu tempo crescendo. Mas a veia de rei, os materiais, fala da edificação, os materiais, o tijolo, o cimento, a pedra, vamos dizer assim, a areia, eles não vão por si só crescer. Eu preciso delegar, eu preciso, pela autoridade, manusear esses materiais para que aconteça a edificação e da forma correta. Você está entendendo? Então é por esse aspecto que eu quero que você dê uma examinada no teu ministério. Há necessidade disso. E se é meu, eu tenho um amor pela pessoa, tá ali e tal, tudo, mas ele está num cargo que ele não é daquele cargo, o encaixe dele não é dali, ele não está desempenhando e está prejudicando todo o andamento da obra. Com amor, eu vou tirar ele dali e locar para um outro lugar. Ou tirar ele para colocar um outro para me esperar aonde que ele vai se encaixar na obra. Pedras vivas, se lembra? Então esse olhar que eu quero puxar para que você dê uma verificada. É importante isso, né? Coordenar, dirigir, aconselhar. Verificar a produção e não o operário. Conhecer todos os setores da tua igreja. O funcionamento deles e quem é melhor para cada
para cada situação, sabe? Por essa perspectiva de supervisão, né? Delegar tarefas administrativas e financeiras com o propósito de disponibilizar-se para treinar obreiros, equipe para realizar a obra da Igreja de Cristo, né? Orar pela igreja, alimentar espiritualmente o rebanho, manter contato pessoal com as ovelhas, né? Se você não delegar tarefas administrativas e financeiras, você não vai ter tempo para exercer esse outro papel, orar pela igreja, treinar obreiros, alinhar espiritualmente o rebanho, manter contato pessoal com as ovelhas, porque você vai estar empenhado naquela outra situação, você está entendendo? Então você tem que fazer isso, tarefas têm que ser delegadas, né? Em 3 anos, Paulo deixou a igreja de Éfeso grande e laboriosa e entregou aos supervisores que havia treinado. Olha, é sério, né? Para que isso, meu irmão? Porque Deus já está trabalhando em você o ministério, não só pastoral, mas o ministério apostólico, né? Então, ministério, agora vamos ver pelo ângulo do ministério como pai espiritual, né? O pastor como pai espiritual, relação de pai para o filho. 1 Tessalonicenses 2, 7 e 11. Olha que importante esse aqui. 1 Tessalonicenses 2, 7 ao 11. Eu achei maravilhoso isso aqui, meu irmão. Eu acho, né? Porque faz tempo que eu já venho verificando isso aqui, tem me tocado isso aqui, Deus tem tocado meu coração. 1 Tessalonicenses 2, 7 ao 11. Olha aqui. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Só um minuto, meu irmão. Obrigado, me desculpe, estava meio alta ali a televisão ali na sala, ali estava me atrapalhando aqui, né? Então vamos lá. 1 Tessalonicenses 2, 7 ao 11. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Olha o tom, meu irmão. Como a ama que cria seus filhos. Olha o nível de brandura. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Olha o nível de amor, meu irmão. Eu fico maravilhado com o amor que Deus derrama no nosso coração, porque não é nosso esse amor, é de Deus. Olha aqui, ó, que vem por nós. Olha Romanos 5, 5. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmão, esse amor que brota nesse nível aqui é o amor do Espírito Santo que nos foi dado. Para quê? Para a obra do ministério. E ele vai ser perpétuo. Assim, por isso que lá em 1 Coríntios 13 vai falar assim, né, que a gente tem todos os dons para a edificação de Cristo, mas o principal deles é o amor. Sem o amor, os outros dons vão ser como um sino que retina e vazio. Não havendo amor, meu irmão, vai prejudicar toda a obra. E no fim tem a fé, a esperança e o amor. E o maior desses é o amor, que vai continuar depois que, né? Assim, nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito querido. O nível de afeição que a gente pega pelas ovelhas, pelas pessoas que estão ao nosso redor, é um nível maior do que o nível humano. Comunicar não só o Evangelho de Deus, mas as nossas almas, o que nós sentimos, sabe? As nossas fraquezas também, porque o amor de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando nós mostramos que nós somos o fartão, que conseguimos tudo, que as vezes idealizam e nos idolatram, mas quando nós mostramos que é na nossa fraqueza que Deus age, que o poder de Deus se aperfeiçoa, eles ficam impactados com isso.
No 9, porque bem vos lembrais, irmãos, do vosso trabalho e fadiga. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Olha o nível. As ovelhas tinham conhecimento do labor deles, da dedicação deles no trabalho, de conseguir recursos para que não fosse pesado para a obra. Utilizar dos recursos da obra o menos possível. E só vou utilizar o irmão, a irmã, o recurso da obra, se eu ver que não teve outra condição mesmo. Puxa, eu vou ter que... Tá entendendo? Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia. Olha o nível, irmão. Noite e dia. Para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho. Olha como que prega o Evangelho, meu irmão. Olha como que prega pelo exemplo do moer do grão de trigo, alimentando o rebanho. Nós somos alimento para o rebanho, meu irmão. Nós pregamos o Evangelho de Deus. No 10, vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco os que crestes. Olha só, meu irmão, Deus é testemunha e vós também, vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco os que crestes. Meu irmão, é com toda a nossa força ali, a dedicação no ministério. 11. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos. Olha, a paternidade espiritual. Como o Pai a seus filhos. Tá entendendo, meu irmão? Então, pela veia do bispo, da supervisão, pela veia de rei, você tem que ser sistemático. Você tem que ser, mas pela veia do pai espiritual, do sacerdócio, meu irmão, desce o amor ali de uma forma excepcional. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Olha só que lindo. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, e recebestes não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo. Porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, os mesmos que os judeus lhes fizeram a eles, né? Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Olha, irmão, o nível, você está entendendo? Então perceba que você vai ter inimigo no ministério, vai ter inimigo daquelas pessoas que são legalistas, os judaizantes, aquelas pessoas que não são da graça de Cristo. E você vai ter que estar amparado, irmão, sabe? Nessas condições. Eu peço que você leia depois e medite nesse que eu acabei de ler agora, 1 Tessalonicenses 2, 7 ao 11, e deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Então, os novos crentes, eles são bebês espirituais. Eles são bebês espirituais. Bebê, meu irmão, não anda. Bebê faz cacaca, né? Na bundinha, faz cocô. A gente tem que trocar a fralda. Não dá pra... Fez cocô de novo, sai fora. Não quero mais, joga fora. Não. Por isso, meu irmão, você que tem um obreiro, que tem alguém na tua igreja aí, e as pessoas se levantam para dizer, tira essa pessoa daí. Não, irmão.
Tenha paciência, meu irmão. E não tem como ele andar, ele crescer, se ele não passar essas fases e não houver um treinamento, não, tá bom? Então, os novos crentes são bebês espirituais. Não há processo intensivo que acelere a transformação. Não existe processo intensivo que acelere a transformação. A transformação de um bebê em um homem, né? Então não existe aceleração do processo, não existe um processo intensivo que acelere a transformação de um bebê num homem. Independentemente da idade, riqueza, educação e posição social. É bebê, vai continuar sendo bebê, até passar o tempo de ser bebê. Os bebês são exigentes, não pensam sozinhos e são egoístas. Somente pessoas maduras são capazes de cuidar devidamente de si mesmos. Os bebês são exigentes. Eles precisam, eles são carentes, eles precisam da nossa presença, do nosso cuidado, da nossa atenção. Não pensam sozinhos, eles são egoístas. São egoístas, é natural dessa fase. Por isso, se tem um irmão que você percebe que está sendo egoísta, você sabe, esse irmão é um nenê, esse irmão é um nenê espiritual. Ela precisa de mais atenção, até que passe essa fase. E essa fase vai passar pelo derramar do alimento verdadeiro para eles, do pão real, do pão, do trigo amassado, do azeite, da azeitona esmagada, do vinho, da uva moída, né? Os espirituais sabem do que eu estou falando. Somente pessoas maduras são capazes de cuidar devidamente de si mesmas, né? Gênesis 33, 12 ao 14, eu peguei aqui, olha que lindo. Então não dá para você, Gênesis 33, 12 ao 14. Olha essa passagem aqui, ó. E disse, caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele lhe disse, meu senhor, sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem, somente um dia todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor adiante de mim, adiante da face de teu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme o passo do gado, que está adiante de minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Né? Jacó encontra com Esaú aqui, faz as pazes, e Esaú diz, vamos depressa para lá. Daí Jacó, não, irmão, pode você ir adiante com os teus cavalos, mas eu vou no passo dos meninos e das ovelhas, porque se eu acelerar, é capaz que eles morram no meio do trajeto. Irmão, você está entendendo o teu rebanho, meu irmão? Cuidado, irmão, para não acelerar lá na frente e deixar para trás. Alguns, as últimas são presas. Os animais do campo, os lobos, eles vão pegar os últimos. Ezequiel 34, 1 ao 7. Ezequiel, guarda essas coisas no coração, irmão. Olha, é importante para você que está na liderança do ministério. Ezequiel 37, 1 ao 4. Opa, não era esse que era me pegar. 34, 1 ao 7. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tomastes a trazer, não tornastes a trazer. A desgarrada, irmão, é da tua competência ir de atrás, é da nossa competência, porque eu também estou no papel, e me pesa o coração, porque eu tenho ovelhas que eu preciso ir de atrás, e tenho o tempo certo para a gente ir. A quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza.
Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Olha o que eu estou falando, meu irmão, tá entendendo? As minhas ovelhas andam desgarradas, diz o Senhor, por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tá bom? Então deixa eu finalizando aqui. Responsabilidade para com os filhos. Amar gera uma igreja madura e forte. Todo dia, irmão. Alimentar e amar, irmão. Leia 1 Coríntios 13, o amor não tem ciúme, não se deixa levar pelo ciúme. Cada vez você faz um trabalho lindo e bonito, irmão, mas quando você se deixa levar pelo ciúme, você espalha cospel que se fez com as mãos. Não preciso ler 1 Coríntios 13 para você, meu irmão. Para mim. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Seria como um sino, como um metal que soa, como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecias, conhecesse todos os ministérios, toda a ciência, dos mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Né? Daí na frente ele vai falar, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Irmão, esses tempos eu encontrei um pastor meu de muito tempo atrás, uma pastora minha, sabe, com alegria, depois de muito tempo, depois dos 8, 10 anos mais ou menos, eu fui falar para ela assim, para ela ficar alegre, porque para ela ver como eu cresci, me tornei, ficar alegre com o filho, né, que cresceu ali. E daí eu estava falando para ela de que como Deus me usou para as nações num determinado período e tal. E quando eu fui falar para ela, para que ela alegrasse o coração dela, ela falou assim, nossa, isso eu faço direto, isso não sei o que, já fui para não sei o que, para não sei o que. E não estou falando isso por mal, irmão, porque, puxa, eu acho que ela não entendeu, sabe? Ela não deixou nem eu falar, não se alegou com o que eu falei. Pelo contrário, ela falou, quem é você? Você não é nada, se você fez isso, eu já faço muito mais que isso. Em outras palavras, eu baixei a cabeça, parei de falar, sabe, meu irmão? Não compartilhei com ela para se alegrar com os que se alegram. Pelo contrário, eu saí percebendo, falei, puxa, tanto tempo de ministério, tanto trabalho, que dó. Mas eu oro para ela, para eles, porque são pais espirituais, né? E eu os amo. E eu oro para que Deus ajude a conhecer, a entender e a caminhar, aprender a amar realmente. Puxa, isso não é tão vazio, né, irmão? Como um metal, como um sino que retine. Então, amar gera uma igreja madura e forte. Alimentar, precisam comer diariamente, não somente aos domingos. Proteger e corrigir, ensinando-os proteger e corrigir, ensinando-os a comer, né? A palavra, comer o quê? Não é comida. Nós estamos falando de espirituais. Comer a palavra, ensinando a falar, né? A oração. A falar é a oração, comer é a palavra. Nós temos que ensinar eles a comer, a falar, a andar, a comunicar, como se ensina uma criança física. Só que no lugar do físico, como nós somos espirituais, nós chegamos espiritual. A comer, o que é? Palavra. Físico, come comida, arroz, feijão, leite. No espiritual, palavra. O Senhor Jesus, a realidade. Falar. Vai falar, ele falou a palavrinha, começou a orar, já não desfaça da oração dele, olha que lindo, já está orando, tá entendendo? Está falando. Andar,
Quando a criança começa a andar, é a obediência, irmão. Obediência é o desmamar. Parou de precisar que a gente carregue no colo, que a gente mame, de mamar no peito, né? Abraão fez uma grande festa quando Isaac desmamou. Quem faz festa quando um filho desmama? Por que a Bíblia traz essa tonalidade? Para que a gente perceba que é um momento especial na vida de uma criança. Andar, então, que é a obediência. Começou a obedecer, que bênção. A comunicar, o que é comunicar? É o testemunho, a repartir, coinonia também. Tá bom, meus irmãos? Eu vou parar aqui, na próxima aula a gente continua. Essa playlist vai ser uma playlist pastoral, tá bom? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Corte o vídeo, se inscreve no canal, Deus abençoe.